Lucas e hoje nós vamos falar sobre infiltração policial e os limites de atuação e eventual prática de crime pelo agente infiltrado. O presente trabalho ele objetiva expor de uma forma resumida o ingresso e a utilização da técnica de infiltração policial no crime organizado. Diante da enorme habilidade do crime organizado em expandir suas atividades no território brasileiro, nós temos como um dos mecanismos a infiltração de agentes policial numa tentativa de mapear e obter informações sobre a cadeia dos envolvidos a delitos praticados e garantir a melhor atuação do Estado. No que tange ao amparo legal da infiltração, a primeira lei a abordar esse crime organizado é a Lei 9.034 de 95, que ela nasceu para disciplinar o crime organizado, servindo também para os crimes de associação criminosa e de quadrilha ou bando. É uma legislação que inclui uma gama de instrumentos para combater esse tipo de crime. Essa lei nasce falando da ação policial controlada, a infiltração policial, a colaboração premiada. No entanto, ela apenas menciona e não trabalha o modo de ser dessas técnicas. Era impossível, segundo alguns estudos jurídicos, definir por ela, por exemplo, quem poderia ser o agente infiltrado, quais as técnicas e limites do agente, os direitos e as responsabilidades, e o momento posterior ao desmantelamento da organização ou como proceder caso esse agente estivesse em risco a sua integridade física. A primeira falha dessa legislação ainda segundo alguns estudos jurídicos, é que ela prevê, mas ela não adentra a fundo as técnicas extraordinárias de investigação. A segunda falha é que a Lei 9.034 de 95, ela não definiu a organização criminosa, sendo totalmente inútil, segundo os juristas, a lei, pois não foi definido o seu objeto. E aí começou-se a utilizar a definição constante na Convenção de Palermo, que já que a lei trouxe importantes instrumentos de combate a essa modalidade de crime, mas não definiu o objeto, essa foi a solução. Entretanto, em julgado, o Supremo Tribunal Federal ela proibiu a utilização desse conceito. Haja vista ser o tratado internacional a fonte formal, não incriminadora, e ser possível tão somente imputar um fato criminoso em face de outrem, e se estivermos diante de fonte formal imediata de direito incriminadora, leia-se a lei penal. Desse fato, o legislador ele resolve corrigir essa problemática e conceituou organização criminosa. Surge a Lei 12.694 de 2012. Ela errava quem dizia que tal conduta era crime. Organização criminosa até então não poderia ser vista como um crime, mas uma forma de praticar crime, não tendo pena e sim consequências. Novamente, segundo estudos jurídicos, erra o legislador após 17 anos. Após 17 anos, eis que surge a Lei 12.850 de 2013, conceituando novamente organização criminosa. Basicamente, passa-se a exigir 4 integrantes e agora organização criminosa é crime e não mais uma forma de praticá-lo, onde é combinada a pena que encontra-se no artigo 2º da referida lei. A Lei 12.850 de 2013, ela revoga a Lei 9.034 de 95, detalhando os instrumentos extraordinários de investigação. Entretanto, no que tange a Lei 12.694 de 2012, ela considera-se revogado tão somente o conceito de organização criminosa. Portanto, deve-se trabalhar com ambas as legislações no combate a esse crime. A Lei 12.694 de 2012 para órgãos colegiados e as outras questões periféricas. Já a Lei 12.850 de 2013 para crimes
procedimentos especiais de investigação e demais pontos não abordados pela outra legislação. Além disso, a legislação acima citada, ela traz todos os elementos necessários da infiltração do agente policial na organização criminosa. A partir de agora, eu deixo os senhores com a definição de organização criminosa e associação criminosa com o nosso colega Jefferson, e o José também vai falar um pouquinho sobre a infiltração dos agentes. Olá, hoje vamos tratar sobre a diferença entre organização criminosa e associação criminosa, conforme previsto na Lei 12.850 de 2013. Vejamos, há uma diferença conceitual e prática entre a chamada organização criminosa e a associação criminosa. Tal diferença é prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, que preceitua: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Ademais, o artigo 288 do Código Penal, alterado pela Lei 12.850, discorre sobre o tipo penal da associação criminosa, definindo que o mínimo para sua configuração são 3 pessoas ou mais, sendo aplicadas infrações penais cujas penas sejam inferiores a 4 anos. Em outro sentido, no crime de organização criminosa, o mínimo é de 4 pessoas ou mais, e a aplicação é para infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Nestes termos, o parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, além da já conhecida associação armada, passou a prever a figura da participação de criança ou adolescente para o aumento de pena. De forma que na organização criminosa, o aumento de pena ocorre quando há a atuação da organização criminosa com emprego de arma de fogo, quando há a participação de criança ou adolescente, quando há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Ainda, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Também, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Ainda, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Assim sendo, na organização criminosa, a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo da mesma, mesmo que os atos de execução não venham a ser praticados de maneira pessoal. Ao passo que, para a organização criminosa, a lei não faz menção desse tipo. Dessa forma, podemos diferenciar a organização criminosa e a associação criminosa da seguinte forma. Na organização criminosa, existe a necessidade de associação de 4 ou mais pessoas. A condenação é aplicada a penas máximas superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Ao aumento de pena até a metade, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Ao aumento de 1/6 a 2/3, quando há participação de criança ou adolescente, quando há o concurso de funcionário público, valendo da organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, em parte ou todo, ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e se a circunstância do fato evidenciar a transnacionalidade da organização. Por fim, a agravante para quem exerce o comando, individual ou coletivo da mesma, ainda que não pratique pessoalmente atos da execução. Por outro lado, a associação criminosa podemos resumir como associação de 3 ou mais pessoas. A condenação é aplicada a penas máximas inferiores a 4 anos e, por fim, ao aumento de pena até a metade, se a associação é armada ou se houver a participação de crianças ou adolescentes. Infiltração policial: conceito, legitimidade, limites de atuação e eventual prática de crime pelo agente infiltrado no curso do procedimento.
No ordenamento jurídico brasileiro, a infiltração policial é tida como meio de obtenção de provas, sendo prevista na Lei 9.034 de 1995. Inicialmente, tratava dos meios operacionais para a prevenção e repreensão de ações praticadas por organizações criminosas, ressaltando que esta lei era um tanto quanto genérica, apenas mencionava o instituto, ou seja, não trazia qualquer regulação ao procedimento de utilização. O tema também era tratado em outros dispositivos legais, como a Lei de Drogas e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 12.813, que dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, foram introduzidas em nosso ordenamento de modo a preencher lacunas da revogada Lei 9.037 de 1995, inovando em muitos dos pontos. Em seu artigo 10, parágrafo 2º, enfatizou que será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Observa-se que se trata de medida de caráter excepcional, visto que o dispositivo determina a sua aplicação somente no âmbito de infrações realizadas por organizações criminosas. A imprescindibilidade decorre dos riscos práticos a que se submete o agente e pelo fato de ser uma medida bastante evasiva à intimidade. Em relação à legitimidade, em seu artigo 10, a infiltração de agentes de polícia somente pode ocorrer por representação do delegado de polícia, ouvido o MP, ou o requerimento do próprio Ministério Público, sendo necessária autorização judicial para tanto. A autorização judicial ela é imprescindível, deverá ser motivada de modo a estabelecer os limites de atuação aos agentes policiais, sendo sempre observada a proporcionalidade. A lei deixou claro que, atuando com razoabilidade e proporcionalidade em sua conduta, o agente policial está amparado por causa excludente de culpabilidade, ou seja, inexigibilidade de conduta diversa. A prática de crimes pelo agente é aceitável, visto que ele tem de atuar de forma desapercebida no mundo do crime. Entretanto, não pode ele ser o agente provocador, incentivador da conduta delituosa. Ou seja, o agente ele pode participar, ele pode auxiliar na organização criminosa. Porém, ele não pode ser o provocador, ele não pode ser o primeiro a praticar o crime. Por fim, é importante destacar que a inovação da lei no artigo 10C faz uma relação com o artigo 190E do ECA. Esse dispositivo trata da possibilidade de o agente policial, por meio da internet, ocultar sua identidade de modo a se infiltrar em organizações criminosas digitais. Aqui prevalece o entendimento de que também é atípica a conduta do agente infiltrado. Observa-se a razoabilidade e a proporcionalidade na atuação. É isso.